Voltamos com a nossa conversa com a arqueira Ana Paula Borrego, aqui de Jacareí. Bom, Ana Paula, agora a gente queria falar um pouco no primeiro bloco, falou um pouco sobre a sua trajetória e o início no arco e flecha. Vamos falar de alguns campeonatos que você disputou. Eu vou pedir até para o pessoal da técnica ir passando as fotos, só para ir ilustrando nossa conversa aqui enquanto a gente estiver falando. Fala um pouquinho desses campeonatos, o primeiro que você foi disputar. Fala comigo como é que acontecem isso, com qual frequência acontece também. Tem 3 tipos de campeonato, né? Vou considerar 3 tipos, que é o indoor, que você atira num lugar fechado, a 18 metros, então você fica ali atirando, que é mais ou menos essa daí da foto, né? E tem os campeonatos outdoor. Dentro do outdoor, ele tem os de distância marcada, que você atira fora com distância marcada, e os sem distância marcada. Nos de distância marcada, você chega numa estaca, você divide as pessoas em patrulhas, que a gente chama, de 4 ou 6 pessoas. São 28 alvos espalhados num sítio, num terreno, né, com aclives, declives, e você vai andando com essa patrulha, todos vão lá dar um tiro, né, você chega numa estaca, daí tem a distância marcada na placa e você atira no alvo. Um alvo concêntrico, várias vezes é um alvo de papel, que é a distância marcada. E daí você acerta o alvo, todos atiram, depois você vai até lá, pega a planilha de pontuação e anota os pontos. Dependendo da área que atingiu a flecha, você tem um ponto, né? Então, esse daí é o que a gente chama de campeonato field, com distância marcada. Depois, fora também nós temos o campeonato de Bow Hunter, que inclusive é o nome do meu arco, é um arco Bow Hunter. Você chega nas estacas e você tem que estimar a distância entre você e o alvo. E nesse caso, os alvos são alvos de espuma com silhuetas de animais. Eles simulam realmente como se fosse uma caça. Uma caça. Né? Então, a gente tem que estimar, o alvo ele pode estar de 9 a 54 metros. E você tem que estimar essa distância. E aí varia também de onde você acertar ali naquela figura do animal? Mesma coisa. Então, tem uns círculos, né, que é onde a gente chama de mortal, tem um círculo maior que é o vital, e todo o resto é o ferimento. Então, tem uma pontuação para cada tipo dessa. Nos alvos concêntricos, mesmas coisas. Se você atirou no X, vale 20 ou 10 pontos. Daí, depois, tem um anel maior, vale menos, e o maior vale menos. Agora, se você acertou fora do alvo, é miss, daí é 0. É o que ninguém quer fazer. Esse foi um dos motivos de eu comecei atirando de longbow e eu passei para o composto. Porque você acerta mais, né? Ao mesmo tempo que você acerta mais, ele é um arco muito, como eu digo assim, preciso. Se você comete qualquer erro na largada, quando você solta a flecha, ou você mexe aqui o ar, também erra lá. Né? Porque só que com uma velocidade dele é muito maior, ele chega até 300 km ou até mais. Caramba. A flecha. Então, imagine um movimentinho aqui na flecha aqui. Então, ela vai para o lado, vai para cima. Então, por causa da precisão dele, o arqueiro tem que ser muito preciso no movimento, né? E como é que se treina essa precisão? Porque eu imagino que aí são 2 coisas diferentes, né? Uma é a concentração que tem que ter na hora de fazer ali o movimento. E a outra coisa é o exercício para o braço, né? Isso. Que você tem que fazer. Eu imagino que você faça exercício para poder manter o braço, né? Faço. Então, a parte física, eu cuido da nutrição e também da parte física, musculação e pilates. Faço pilates há 10 anos. Musculação também faço há um bom tempo, para poder ter essa força mesmo. Mas você começa com um arco mais fraco. Você não começa já com esse arco que eu tenho hoje. Então, hoje eu tenho um arco de 45 libras. Então, você começa com um arco de 16 e vai indo. Então, você vai ganhando forma nesses 6 meses de curso. Até depois, você começa a treinar e vai aumentando a sua potência do arco e vai se acostumando, né? Mas a melhor forma de treinar a precisão é você atirar várias vezes. Você tem que o ideal é se dar 150 tiros por dia. Né? Para você ganhar a forma mesmo. Então, quando eu atiro um indoor,
dentro lá do AVA, eu estou treinando a forma. Eu só me preocupo com a forma, né? E eu fazendo a forma certa aqui, eu acerto lá. Né? Entendeu? É bem assim. Quanto mais treinar, melhor vai sair o resultado na hora que for fazer. Isso. Independente se a sua concentração ali seja a mesma, né? Agora, se a gente quer treinar as distâncias maiores, aí nós temos um local já com 14 alvos colocados, que é em Mogi. Um campo de field pronto, que todos os arqueiros do AVA vão lá treinar. Então, daí a gente vai mais final de semana. Então, a gente consegue fazer um circuito completo de treino nessas distâncias que eu falei para você, de até 54 metros ou até mais. E treinar essa concentração, além do treinamento específico com arco e flecha, você pratica outro tipo de exercício mental mesmo para poder... A gente fez um curso de treinamento mental. Ele envolve mais a respiração, né? Principalmente quando você está numa competição que você fica nervoso, não tem como não ficar, né? Você fica ansioso, eu acho que a ansiedade ela atrapalha demais. E o arco e flecha é um esporte mental, apesar de parecer... totalmente. Totalmente mental. Porque é você e você mesmo, né? Você depende de você. É individual também, porque você concorre com os outros, mas ele é você. Então, numa hora que você vê que você errou, você já bloqueia tudo, né? Então, você tem que fazer um exercício para você fazer, eu tenho que pensar no próximo tiro. Esquece, esse aí já foi, né? Então, todos os iniciantes sofrem muito com isso. Se eles erram logo no começo, eles já vão mal o resto da prova. Então, você tem que aprender a treinar isso, né? Saber lidar com aquele erro que aconteceu, esquece ele e volta, atira de novo. Tudo do jeito que começou, da mesma forma. Em todos os campeonatos, a quantidade de flechadas é sempre a mesma? Não, não é. Não, né? Não é. Tem algumas provas que, se você acertar, você só vai dar só 28 tiros. Tem provas que você vai dar 116 tiros. É uma prova que você tira mais, que é 4 tiros por... É uma que nós vamos agora para o próximo campeonato, que é 4 tiros por alvo. Tá certo? 4 vezes 28. 112. E tem algumas, por exemplo, que você tem 3 chances de acertar o alvo. Então, você deu o primeiro tiro, acertou? Ótimo, pode parar. Você tem certeza que acertou, você não precisa atirar mais. Mas se errou algum, né? Você pode dar mais um. Então, vai um pouco mais de tiros. E são campeonatos que duram um dia só? Não. Nós temos campeonatos que levam 2 dias... Tem outros campeonatos de 3, de 4 e de 5 dias. Mas por dia são quantas horas de disputa? Então, esses campeonatos duram de 3 a 6 horas, dependendo da prova. É bem desgastante, né? É bem desgastante. Você fica sem comer, não, você consegue levar fruta, você leva uma barrinha e água, tem que beber muita água durante a prova, e são subidas e descidas. Então, você tem que ter uma preparação física, sim. E antes de a gente falar das suas premiações, como é que você, particularmente, se prepara para um campeonato? Qualquer campeonato que você vai disputar, como é que é a sua preparação, assim, uma semana antes ou 10 dias antes, em relação a moderar em exercício, não sei, ou na própria culinária mesmo? Como é que funciona isso? Então, eu tenho eu já tenho rotina de tiro, né? Eu tenho pilates, musculação e 2 dias de treino que eu faço. Então, essa rotina eu tenho que continuar, porque senão eu perco a forma, né? Antes de um campeonato, o que eu faço, eu vou mais vezes, talvez, lá para o final de semana para treinar, ou fico mesmo dentro do indoor, treinando a forma, para aumentar mais o volume de tiros. Eu só faço mais repetições, mais volume de tiro. E corre risco também o exercício é bom porque previne cãibra, né? Isso. Imagino que deve dar muito, né? Eu tomo já um suplemento para isso, porque eu tenho bastante. E a parte de alimentação, eu tenho que dosar um pouco aí o carboidrato antes, para eu não ter fraqueza na hora de uma competição dessa, mais cansativa. Tem que levar uns sais minerais para repor. Não tem como. Vamos falar agora das suas conquistas. A gente está com uma medalha aqui, eu queria que você pegasse para mostrar para o cinegrafista.
Das suas principais conquistas, fala um pouquinho sobre elas, os campeonatos que você mais se destacou. Conta pra gente um pouquinho. O campeonato que eu mais me destaquei foi o de Bull Hunter, esse de distância não marcada. É o que eu mais gosto. Eu tenho uma facilidade de adivinhar a distância entre eu e os alvos. Já é experiência, já isso, né? Já. Você vai ganhando com experiência. E sua mente começa a funcionar, ajudar você. E isso é uma prova bem, bem difícil. Tem gente que nem participa por causa dessa dificuldade, porque além de você chegar, atirar, acertar o alvo, você também tem que adivinhar a distância. Uhum. E tem alvos que você chega lá, na estaca, ele tem um plano, depois ele tem uma descida e o alvo está lá do outro lado do morro. Então, você tem que adivinhar qual que é a distância, com todos os aclives e declives que tem ali. Né? Então, é bem desafiador. E eu acho que é isso que mais me agrada, que me chama a minha atenção. Quanto mais difícil melhor. Isso. Então, eu fui campeã mundial em 2019 nos Estados Unidos, numa prova desse tipo. Uhum. Daí, que era uma modalidade de um arco um pouco diferente desse aqui, que é uma outra mira, mira de scope, com um estabilizador mais comprido. E agora, este ano, em julho, eu fui campeã mundial lá na Finlândia com esse mesmo tipo de prova. Uhum. E são campeonatos que envolvem vários países, vários competidores diferentes. Vários. A gente já foi de um dos primeiros que a gente foi participar para ganhar experiência e ver. A gente tinha 1.600 arqueiros. Nossa. Na Hungria, na Europa. A Europa tem muitos arqueiros. Para você ter uma comparação, eu faço parte de uma associação de esporte armador. Uhum. Ela tem 500 arqueiros ativos em todo o Brasil. Nossa. E nessa prova tinham 1.600 arqueiros. Então, na Europa, o Brasil é novo no arco e flecha, né? Mas na Europa, eles nascem com arco, né? Eles usam realmente o arco para caçar, para se alimentar. Então, isso é uma coisa bem comum lá deles, né? Então, o número de competições lá é muito grande. Os Estados Unidos, a mesma coisa. Para a gente finalizar esse bloco, qual o país que mais se destaca assim, em competições, em Olimpíadas também? Quais são os países que mais se destacam? Então, na nossa associação, na Field Brasil, a Alemanha é um país que tem um número muito grande de arqueiros e sempre ganha muitas medalhas. Uhum. Né? Agora, nas Olimpíadas, eu não sei direito de falar para você. Coreia? Coreia do Sul, né? Coreia do Sul, que é. É Coreia. Porque eu realmente só assisto, mas não... Uhum. Tá certo, vamos então encerrar esse bloco aqui. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.